Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Programa inédito, sempre trazendo até você reflexões do mais alto gabarito, a fim de estimular, sobretudo, a nossa evolução mental e espiritual. Esse é o propósito do programa. Hoje vamos iniciar com uma bela mensagem de alto conteúdo esotérico que será lida aqui pelo nosso querido Frater Elias, nosso companheiro de sempre. Tudo bem, Frater? Tudo, Frater Jamil. Então a mensagem é o portal da luz. O centro do coração de todo ser está no centro do coração de Deus. Por isso, é através do coração que Deus irradia seu amor, sua luz e todo o seu poder. Quando o ser procura Deus no coração de sua alma, não só encontra a paz, como se funde num oceano de luz, amor e bem-aventurança. Esta porta, entre o céu e terra, sempre esteve no interior de cada homem, mas na maioria das vezes os homens a mantêm fechada, sem perceber que ela é a passagem para a sua reintegração com Deus. Buscam caminhos e portais fora do seu interior, enquanto Deus está batendo na porta do coração de cada um, irradiando luz para que despertem o caminho no seu interior e encontrem o portal sagrado, o coração de sua alma. Nós costumamos buscar Deus fora, quando Ele sempre esteve e está no coração de nossa alma. Nessa busca equivocada, acabamos transferindo a felicidade que nossa alma busca em Deus para a felicidade que nosso ego busca nas coisas do mundo. E assim vamos nos iludindo, ou seja, vamos trocando a felicidade de uma harmonização com a luz de Deus, que irradia em nosso coração e que nos conduz ao que é real e eterno, por uma felicidade através dos prazeres do mundo, que é irreal e finita, uma vez que sua fonte é efêmera e finita. Sendo assim, devemos silenciar um pouco nossos sentidos físicos e despertar os espirituais, para podermos ouvir e ver interiormente Deus batendo na porta do nosso coração, irradiando sua luz. Assim, quando o homem deseja profundamente encontrar-se com Deus, ele desencadeia um processo de irradiação da luz divina através do coração de sua própria alma. E este inflama-se, transformando-se na própria chama divina, estendendo-se para todo o ser, transmutando-o e purificando-o. E também, para além dele, emanando uma poderosa luz que, ao atingir a aura de outros seres à sua volta, transmite paz, amor e harmonia, possibilitando a seres em processo de perfeição. Busque a senda interior que conduz ao coração do ser e este, por sua vez, ao coração de Deus. Pois quando o buscador da luz quer com toda vontade a elevação de sua alma, ele encontra forças no seu próprio coração para ativar o fogo transmutador e purificador em todo o seu ser, devolvendo a este a paz, a harmonia e o radiante brilho da luz. Frater Elias, essa mensagem que é belíssima, né? Muito inspiradora, ela trata da senda cardíaca, né? Senda que é esquecida pela maioria de nós, permutando, né, o que deveria ser buscado dentro pelos objetos sensórios aí do mundo, né? Pelo menos aquela estabilidade psicológica a gente acaba procurando fora da gente através da aquisição de bens materiais. Eles são importantes também, mas estabilidade cuja essa que só pode ser dada por essa imersão no coração cósmico. Sabe, Frater Jamil,
é uma coisa muito interessante. Por mais, vamos assim dizer, que a gente fale, que a gente leia, e agora estávamos sentindo isto, né? Nós vemos, sentimos, compreendemos, quem sabe até aprofundamos a importância de tudo isso, não é? Então, muitas das vezes nós estamos muito direcionados, como nós, esse final de semana, estávamos ouvindo. Então, nós estamos falando assim, salve isso, salve aquilo, né? E nós estamos nos esquecendo da nossa alma, que é a coisa mais interessante e que está mais próximo de nós, está mais dentro de nós. Toda a experiência que nós viemos buscar aqui é por causa dela. Veja que coisa interessante. Tudo que nós viemos aqui, tudo que o planeta, a Terra nos oferece, é justamente para a experiência dela. Sim. Mas nós não estamos nos esquecendo disso. Então passou a ser o mais importante o quê? O envoltório, o físico, o corpo, o material. Entendeu? Quando nós esquecemos dessa preciosidade, essa joia, para não dizermos aqui raríssima, né? Preciosíssima, que está aí. É impressionante. Então você vai, salve o planeta, salve isso, salve a rua, salve aquilo. E ouvimos muito pouco a respeito de, afinal de contas, o que é que nós viemos buscar aqui, o que é que nós viemos fazer aqui. Sim. Tá? Então nós precisamos lembrar um pouquinho dela. Porque à medida que nós lembramos dela, o que ocorre? Todas essas outras experiências, naturalmente, vão ser, vamos assim dizer, melhoradas, sim, vão ser iluminadas. Entendeu? Como reflexo, né, Frater, né, do ser humano. O mundo é reflexo do estado interior do ser humano, né? O ser humano se transformando, o mundo se transforma. E as pessoas não enxergam exato. Isso que é interessante. É a questão, veja, né? Elas não veem é a questão isso. da luz. Por que nós estamos muito tempo... Hoje, infelizmente, se fala mais nisso, né? Se perdeu o medo de falar em luz, em vibração. Qual a razão disso? Já falamos aqui em alguns programas. Porque existia uma confusão, se falava em luz, mas a luz é Deus. Estão querendo substituir. Não é nada disso, não. Nós temos que ver tudo isso como manifestação pura. Pura. Uma emanação pura justamente dele. Agora, essa emanação procura o quê? Como tudo na vida, procura entrar em contato com alguma coisa. Sim. Não é assim? Sim. Já falamos aqui a respeito da eletricidade. Quando você liga, ela se faz. Mas se você não fizer a ligação, não aparece nada. Você não vê nada. E a mesma coisa é com essa luz divina, vamos assim dizer. Agora, a ligação já está justamente nesse coração. Alguém pode perguntar assim, mas eu nunca ouvi falar que a alma tem coração. Nós não estamos falando daquele coração físico. Sim. Essa que é a história toda, porque o nosso coração físico também tem um outro coração. Nós temos um outro coração. Sim. Aí entra a senda cardíaca. Exato. Entendeu? Mas só que para nós tudo está ligado à forma, ao material, ao físico. Nós precisamos entender que nós somos um ser, mas de muito mais luz do que nós pensamos. E a prova de tudo isso está na alma. É interessante, Frater Elias, que até no programa passado, né, nós conversamos com o Frater Marcos, né, Kuznick, a respeito disso, né? Uhum. Ele até falava no âmbito da educação, né? Quem educará os educadores, né? Quer dizer, não se prioriza, né, a mudança interior, né? Se materializa demais as ações do homem, sempre para fora, para o externo, na esperança que tudo melhore, quando basta o ser humano melhorar. E essa questão do coração me lembra muito aquela imagem do Jacob Boehme, que ele falava do coração cósmico, né? Do coração crístico, sim, né? Que deveria ser falava acessado. Muito, não é? É pena que nós temos aqui no pendrive essa imagem. Então, que ele falava aquela questão do Emmanuel, do Emmanuel, né? Quer dizer, a energia crística, né? Está entendendo? A força, a luminosidade que isso tem, não é? Mas só que nós, às vezes, ligamos isso só à questão, vamos chamar assim, religiosa. Então, fica aquela discussão de qual é a religião que está com a verdade. Com a verdade. E nos esquecemos que essa verdade está dentro de nós. Veja que coisa. É verdade. E o Divino Mestre nos chamou a atenção várias vezes a respeito disso. O Mestre Jesus, mas várias vezes a respeito disso. Não é? Não é? Numa delas é o reino de Deus está dentro de vós. E a gente continua buscando fora. E né? nós continuamos buscando fora. Qual a razão disso? Que nós nos direcionamos isso, às vezes, com o cunho religioso. Não? E não o cunho, vamos dizer assim,
da espiritualidade em si. Porque à medida que você faz isso, você está fazendo, buscando o melhor. Sim. Certo? Você não está buscando, não está defendendo uma patente, ou isso ou aquilo, ou um dogma, você está lutando pelo melhor. Porque à medida que nós entendemos isso, veja bem, que ninguém se ilumina, irradia para si só. Isso é uma coisa, não é? Sim. Que é irradiada para todos. Exato. Então, à medida que cada um de nós atinge essa iluminação, essa melhora, vamos assim dizer, essa purificação, a compreensão dessa luz, ela está sendo irradiada, isso não tem como se conter. Veja que coisa fantástica, não tem como se conter. Então ninguém pode dizer assim, não, eu criei aqui uma estufa de cobalto, chumbo, marisma, aquilo, vai ficar tudo aguardado aqui dentro. Não tem como, Sim. porque ela perpassa e transpõe tudo, e permeia tudo. Veja que coisa interessante. Mas nós temos que buscá-la aonde? Aí é que está a história toda, aonde que vamos buscá-la. E foi justamente para isso que nós viemos aqui. O planeta Terra, ele, vamos chamar assim, é o berço, é o grande berço para que a gente possa desfrutar dessa experiência. Mas e como é que fica, Frater Elias, quando algo assim, por favor, não estamos em nenhum momento criticando nenhuma crença ou religião, mas algumas doutrinas colocam assim, não, você não precisa fazer nada, você só tem que pedir, que uma hora você recebe. Quer dizer, não existe um ato volitivo de você, né, se transformar para ativar essa luz, né? Fica eternamente em espera que a graça venha e transforme. Mas veja, o que ocorre hoje em dia, felizmente está se ouvindo muito isso, que à medida que você ora, que à medida que você faz a sua prece, e você está demonstrando a sua gratidão, aí é que está. Nós temos que entender que gratidão é outra coisa. É a alma que está falando, é a alma que está se expressando. Agora, se você começa aquela, porque eu consegui, eu sou o melhor, quem é que está falando? É o ego. É o ego, é a personalidade. Entendeu? É isso que nós temos que entender. Quando a personalidade, o ego está se manifestando, a frequência abaixa. Você entra, você fica mais denso, vamos dizer assim, a frequência abaixa. Agora, se a alma começa a se expressar, o coração dela está falando, mas o que acontece? A frequência aumenta. Entende? Isso hoje já está sendo mensurável. Essa que é a questão toda. Verdade. Isso hoje já está sendo mensurável. Se você vai num biofeedback, você pensa uma palavra ruim, ele vem para o vermelhinho. Se você pensa alguma coisa, vamos chamar de dizer superior, do lado superior, ele vai para o verdinho. Entendeu? Melhora a vibração. E isso está cada vez mais sensível, para não falarmos aqui visível, não é? Mas nós temos que entender isto, que a nossa alma tem uma grande função. Nós estamos aqui, o nosso querido planeta, a nossa Gaia, foi preparada para isso, para nós termos essa oportunidade. Entendeu? Mas nós, às vezes, nos desligamos, nos distanciamos disso. E estamos nos esquecendo do nosso grande propósito de vida. Veja, o nosso propósito de vida qual é? Então nós estamos desligados de tudo isso. Por quê? Porque algumas questões chamam muito mais a atenção da gente. Sim. Não é isso? Sim. Muito mais. Primeiro, porque esse é um caminho muito mais silencioso, vamos assim dizer. Não é? E de certa forma, nós temos medo do silêncio. Ah, sim. Não é? Aí entra um fator medo. O medo está muito mais ligado a quem? A personalidade, ao ego. Porque a alma não tem medo de nada. Se ela realmente se manifesta, se expressa, ela não tem medo. Ela é plena, né? Ela é plena, não é? Ela é plena. Então veja que coisa interessante. Mas isso tudo nós temos que ir trabalhando com calma, com cuidado, como o Frater falou aí. E a educação, como fica em tudo isso? A educação é um fator importantíssimo, porque é através dela que não só como se transmite, como também se recebe. Sim. O educador tem que cada vez mais entender que é um processo interativo, não é? De inter-relações, não é isso? Sim. Então hoje nós estamos falando em multidimensões, em multissensorial. Veja que coisa mais linda. Então nós cada vez mais estamos saindo dessas dimensões que nós até pouco tempo conhecíamos, para entender que existe um multi que está aí, não é só multinacional, certo? Nós temos que entender que existe o multissensorial, certo?
e assim por diante. Multidimensional. E multidimensional. Mas nós tivemos uma linha, o quê? De multinacional, não é? Então nós temos uma visão global. Uma visão global. Veja que coisa interessante. E estamos nos esquecendo que existe uma visão muito mais global, que é justamente essa da alma. Veja que coisa interessante. Mas tudo isso nós temos que entender que são trabalhos que precisam ser feitos, tomado consciência. Que isso não se faz a não ser que através da consciência, não é com historinhas isso. Nós temos que tomar consciência. E cada um de nós fazer o nosso trabalho. O propósito da nossa vida. Sem dúvida que a pessoa ela precisa, de certa forma, tomar parte ativa, né? Não apenas passiva. A passividade tem a sua natureza, mas ela precisa tomar parte ativa no processo, né? Ela precisa se colocar como, né, um centro irradiador também, né, de toda essa energia. Pelo menos ela tem que começar querendo fazer isso. Né? Sim, sim. Aí entra a questão da vontade, já falamos de alguns programas, né? É vontade, é a bússola da vida. Mas não é a vontade política, não é a vontade econômica. É a vontade espiritual. É a vontade de você realmente fazer esse reencontro. Porque é aí que está toda a força. É aí que está todo o poder. Entendeu? É nessa luz. É isso que nós temos que, na medida do possível, vamos dizer assim, das possibilidades, a gente caminhar. Mas, queiramos ou não, nós estamos aqui para isso. Veja que coisa interessante. Nós estamos aqui para isso. Esse toda essa preparação foi justamente para isso. Agora, quantos milhões de anos está isso? Não é? Não é? Os essênios faziam uma pergunta, como será daqui a 2000 anos? Mas a gente sabe que, quantos já fizeram essa pergunta, quem sabe lá, mas como é que será daqui a... Como é que será daqui? E estamos crescendo, não é? Como foi a Atlântida, como é que será? E assim por diante. Mas a gente sempre vê que há, como os essênios colocaram, a questão da luz e trevas, né? Há sempre, isso permanece, essa luta continua. Luz, trevas, ela permanece, ela continua. Agora, essa luta é nossa, de cada um de nós, não é? Não é uma luta partidária, é uma luta de cada um de nós. Nós temos que entender, porque é essa luz, essa irradiação, que nós estamos procurando entrar em conexão, como estão falando hoje na linguagem da informática. Essa rede, essa teia, não é? Porque ela existe, Sim. Não é uma coisa ficção, ela existe, certo? Então, à medida do possível, nós temos que ir tomando consciência disso. Por isso é importante uma boa leitura, uma boa música, não é? Quando a gente fala, lembra que no programa passado nós falamos que ecologia é a redistribuição natural da energia entre todos os reinos, né? Sim. Veja, mas às vezes nós ficamos em quê? Nós ficamos no reino tal, e daqui a pouco para. Então nós esquecemos os outros reinos. E aí você começa, o reino dévico, o reino angélico e vai. Mas nos esquecemos, veja como nós nos materializamos, às vezes até dentro da própria espiritualidade. Um espiritualismo materializado. Entendeu? Nós temos que entender que é isso, essa grandiosidade, vamos dizer assim, essa multiplicidade, essa inter-relação, essa interdependência, tem que cada vez mais ser entendida. E se essa ideia pudesse ser levada para as escolas, né, seria uma maravilha, porque daí estaríamos colaborando, né, amplamente para que as futuras gerações já viessem com uma consciência diferenciada, né? Uma consciência mais universal, uma consciência mais sutil. Sim, mas veja como são os reinos, vamos dizer assim. Que isso já está acontecendo, independente da educação estar pronta ou não, tem crianças que já estão vindo preparadas para isso. Sem dúvida. Possivelmente a administração do nosso mundo, do nosso querido planeta Terra, daqui mais uns anos, serão por essas crianças que estão aí, que estão dando o nome de índigo, isso, aquilo, mas são crianças que vêm preparadas, vêm prontas. Agora, se ela tiver um meio, a escola, a educação, melhor ainda. Quando ela possa desabrochar, né? Não, onde ela possa desabrochar, ou até permitir que ela desabroche, porque o desabrochar dela... É natural. É natural. E é o seguinte, como nós vimos a mensagem, ele perpassa tudo, ele é transmitido para aqueles que estão em volta. Então, uma criança dessa irá transmitir energia, vibração para milhares. Sim. Então, veja, é isso que nós temos que entender.
É isso que nós precisamos entender cada vez mais. Então, o mundo está sendo preparado para isso. Não adianta mais você dizer que não, é o pior que vem. Não, ele está sendo preparado para essas mudanças. Preparado através do quê? Das próprias criaturas. Como a gente às vezes não toma providência, os outros reinos tomam. Sim. Não é? Por quê? Porque nós precisamos crescer, nós precisamos passar para outras fases. Para nós podermos realmente encontrar, fazer esse reencontro, vamos assim dizer. O senhor acredita, Frater Elias, que a religião do futuro, vamos agora fazer será muito mais interna do que externa? Será muito mais coração do que forma? Poderíamos dizer assim? Podemos dizer que sim, né? É uma pergunta, eu sei que delicada, mas... Porque se nós estamos falando tanto em interior, agora nós temos que entender que o exterior também tem a sua função. Tem o seu porquê, né? E esse que é o negócio. Nós estamos querendo, às vezes, defender uma posição, entendeu? E o que nós temos que entender é que o equilíbrio, a harmonia, é que é o ideal. Então não há problema que tenham externas. Não há. O que precisa é ter a devida compreensão da dimensão interna. Das funções internas e externas. Porque senão fica aquela briga. O que está com a externa fica dizendo para você, olha, não se envolva com nada interno porque o negócio é aqui. Entendeu? E o outro que tem interno, não é isso. Quer dizer, uma pessoa pode assistir um culto, ouvir vamos dizer assim, uma mensagem, ou isto e tal, e se sentir elevado, porque tem a parte interior, interna. Bem trabalhada. Bem trabalhada. Então o que nós temos que entender é que tem que existir uma harmonia entre o material e o espiritual, entre o externo e o interno. Não há por que lutarmos, não há por que queremos defender esta ou aquela posição, esta ou aquela postura. Sim. Entendeu? E à medida que vai acontecendo isso, o que vai acontecendo? A coisa vai se universalizando. É essa que é a coisa. Então, o ponto ainda continua equilíbrio, harmonia. Por isso a Ordem usa muito a questão da harmonia cósmica. Porque essa harmonia é cósmica. E ela já está, né, Frater? Cabe a nós fazer a conexão. Já. Esse que é o mais interessante. Então, à medida que você compreende isso, não há por que ter esta ou ter aquela, entendendo? O que nós precisamos ter cuidado é com aquela questão que a gente está caminhando para isso. Todo mundo quer requerer as suas patentes. Sim. Entendeu? E quando esse é um campo universal, você não pode dizer que o amor incondicional é uma coisa que você pode pôr numa caixinha, num vidrinho e vender para a pessoa. Olha, tome 5 pílulas todo dia que você vai ver. Você vai ficar branquinho, vai brilhar que só. Entendeu? Não é assim. Mas nós cultivamos tanto isso que nós estamos dessa forma. É coisa do ego, né? Mas aí é o ego que está funcionando. É o ego. Então, quando você entra... Por isso é importante essa imagem do coração de Deus, do coração da alma, ou do coração do ser humano, né? Essa troca, esse intercâmbio, entendeu? Vamos chamar assim, essa inter-relação. Porque é por aí que as coisas caminham. E à medida que isso vai acontecendo, as coisas vão ficando brilhantes, radiosas. E a coisa mais linda, isso não é coisa nova, não é moderno, isso já se faz. Quantos anos os Vedas falam tanto em Antakarana? Sim. Quantos? É milenar. É uma sabedoria perene, né? Plena. Assim. Os egípcios falando do olho de Horus. Só que, infelizmente, isso tudo foi puxando para outros lados. E nos esquecemos da alma. Veja que coisa interessante. Nos esquecemos da alma. Eu acho que esse programa, Frater Elias, foi muito mais uma rememoração, né? Um chamado à lembrança, né? Justamente dessa dimensão anímica nossa, né? Que é a mais importante, e como disse o Frater salientou, é o porquê de nós estarmos aqui. Né? É o mesmo propósito da nossa vida. Exato. E é o propósito da nossa vida. O que é lamentável é que às vezes a pessoa ela tem um trajeto, digamos que para fazer material, e ela se entretém, né, se distrai com a paisagem e se esquece da meta, que é o que acontece, né? A pessoa começa a brincar com essas questões materiais e se esquece que se elas têm uma importância é justamente para desenvolver essa dimensão anímica. Você sabe que sempre nos lembramos da imagem de Gaia, de repente Gaia olhando para a gente dizendo assim, o que é que vocês vieram fazer aqui? Qual é o propósito da sua vida? Isso é muito importante. É uma pergunta interessante. Frater Elias, que mensagem o Frater deixa aí então para resumir todo o programa, né?
para que os nossos amigos ali de casa, que estão nos acompanhando, e a gente já sabe que estão nos acompanhando aí não só mais no Brasil, mas em outros países, né? Para que eles fiquem como reflexão da semana. O que poderíamos colocar? Olha, nós vamos colocar uma palavra, que até já utilizando como encerramento, vamos dizer assim, de hoje. Gratidão. Não esqueçam da gratidão. Nós não podemos nos esquecer da gratidão. Mas a gratidão no sentido de que é a gratidão que nos remete à graça. Não podemos nos esquecer isso. Ore, confie e pense um pouquinho mais na sua alma. A todos, muito obrigado pela atenção, pelo carinho e até o nosso próximo encontro.